Hoje nesse vídeo vou te mostrar o principal indicador que eu utilizo para estar tomando minhas tomadas de decisões se eu vou comprar ou se eu vou vender. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Sou a Nayara Cezotsky. E você que está vendo esse vídeo, se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que estaremos postando. E se no final desse vídeo você gostar, curte, comenta e também compartilhe para pessoas que você conhece que também está nesse mundo de análises gráficas, ok? Então deixa eu passar minha tela aqui. Fechou? Então, estou dentro da plataforma do Profit Pro, tá? Para quem aí não utiliza essa plataforma, uma das mais utilizadas hoje, tá? Dentro do mercado. Então, eu utilizo ela e também utilizo a XStation 5, tá? Só que a XStation 5 eu uso mais para Forex. Aqui eu uso mais para mercado futuro. Então, aqui, nesta plataforma, eu utilizo para operar tanto o mini dólar como o mini índice, beleza? Então, para quem, né, não tem essa plataforma, como que você consegue? Dentro das principais corretoras, tá? Eu, na área, eu tenho dentro da corretora da XP. Então, aí pode ser da Toro, pode ser da Clear e assim por diante, beleza? Então, bora lá. Estou dentro da nossa plataforma no gráfico de mini dólar, tá? WDL Foot, de 5 minutos. Então, qual que é o principal indicador que eu utilizo? Como que a gente faz para acrescentar os indicadores aqui na plataforma? Dentro do gráfico aqui, a gente tem, aqui em cima, na nossa tela, indicadores. Então, a gente tem aqui essa região, que dá para acrescentar o indicador, ou se não, apertando no botão direito do seu mouse, vem aqui inserir indicador. Tá? Então, vem aqui inserir indicador. Aqui para mim já está como recente, né? Média móvel. Mas daí você vem e pesquisa, né? Média móvel. Clicou, vem inserir dentro dela. O número de períodos é 200, tá? Então eu utilizo a média móvel de 200. E ok, tá aí ela já acrescentada. Eu venho, clico no meu botão esquerdo do mouse e troco a cor. Eu gosto de colocar a cor preta, que fica aí por conta do gráfico, né? Fica legal. Mas pode colocar qualquer cor que te agrade. Então, beleza. Para que serve essa média móvel de 200? O que é essa média móvel de 200? É a média que pega os 200 candles anteriores. Então, pegou a somatória dos 200 candles anteriores e dividiu por 200 para criar essa média, onde tem nossa referência de linha. Então, aqui no gráfico de 5 minutos, o que a gente precisa observar? Essa média, o gráfico ele vai sempre estar buscando, tá? Sempre vai estar aí próximo buscando essa média. Como, por exemplo, aqui. Como, por exemplo, aqui nessa região. O gráfico estava tocando na nossa média, ele teve uma distância, ele saiu, deslocou numa distância grande, que teve uma tendência de alta muito forte, e ele veio buscar para romper. Claro, aqui foi a data 9 de abril, aqui, claro, foi numa data aí que o Trump mexeu muito com o mercado e acabou caindo bastante o dólar. Mas por ponto de referência, rompeu aqui, ele teve uma tomada de distância muito grande dessa região e depois ele veio corrigir. Ele veio buscar nossa tendência, nossa média, travou na nossa média e caiu. Aqui mais para frente, ele veio novamente, ele caiu, ele veio novamente buscar nossa média, chegou a romper, fazer a correção e caiu. Então, em que momentos que eu vou estar trabalhando na nossa média? Primeiro de tudo, eu tenho que saber aonde eu tô. Primeiro de tudo, eu tenho que saber onde eu tô. Puxa o mouse, né? Puxa, dá um zoom no gráfico para ele ficar mais amplo
e você vai ter que ver em que região que você está. Se o mercado está barato ou se o mercado está caro. Para quem não viu o vídeo anterior, volta nesse depois volta nesse vídeo, né, que tá anterior desse postado aqui, e assiste ele para você descobrir aí onde que eu estou falando, tá? Então aqui, onde? Deixar ele aqui para vocês não se esquecerem dele. Deixa eu aqui no cantinho. Beleza. Então, em que momento que eu estou no gráfico? Onde que eu estou? Então, primeiro de tudo, abrir o gráfico, você vai analisar o gráfico. Você não vai já entrar, já olhar o movimento que está tendo da região e fazer sua tomada de decisão se vai ser compra ou venda. Às vezes o mercado está em uma tendência, aqui ele está lateral, né? Mas geralmente você entra, o gráfico vai estar numa tendência de queda, mas, por exemplo, se você voltar o zoom, ele poderia estar numa região muito em cima, numa região muito cara. Então, a tomada de decisão aí é muito importante para você estar definido se você vai realizar sua compra ou sua venda. Aqui, por exemplo, eu aguardaria uma compra, porque o mercado veio buscar uma região aqui que está barata. Então, não compensa você fazer uma venda aqui, por exemplo, onde o mercado pode ter uma tendência de alta. Então, acredito eu, na minha análise aqui, que o mercado depois vai fazer uma correção e buscar uma nova tendência de alta, tá? Então, puxando o passado, você vai observar que essa média, o gráfico, ele vai sempre estar junto. Aqui, por exemplo, veio uma tendência de baixa, veio uma tendência de baixa, veio tocando, teve uma tendência de baixa, onde ele se distanciou aqui da nossa média, veio buscar, veio se aproximar, distanciou de novo e veio tocar. Então, dependendo da região onde eu tô, aqui seria um ponto para venda. Aqui também seria outro ponto para venda. Aqui ele veio, se distanciou, eu não vou esperar ele vir tocar aqui para buscar uma venda. Eu vou buscar a região onde eu tô, que aqui seria uma tomada de decisão para eu fazer uma compra aqui para ele se aproximar da média. Tá? Então, ou vai tocar ou se aproximar da nossa média e a gente fazer nossa definição de venda, dependendo da região que você está, ou ele vai se distanciar e dependendo de algum gatilho, você vai realizar sua compra para ele se aproximar da média novamente. Então eu utilizo muito essa média para estar fazendo minha tomada de decisão. Dentro do gráfico de 5 minutos, vou pular para o gráfico de 15 e a mesma coisa, tá? Tempos gráficos que eu opero, 5 minutos, 15 minutos e eu faço scalper em 1 minuto quando o mercado abre. Então eu faço ali um scalper, uma média de 3 scalpers e depois eu volto para aguardar o momento de realizar uma entrada com um tempo um pouco maior de operação. Então, puxando para o gráfico de 15, é a mesma coisa, tá? O gráfico veio, se aproximou da média, se distanciou, veio, se aproximou da média, tocou, rompeu um pouquinho a média, começou a se distanciar. Então, em que período que a gente está aqui? Se for analisar nosso passado gráfico, aqui seria uma região de compra. Então, não tem o porquê eu buscar uma venda aqui. Eu vou aguardar o mercado chegar nessa região. Vou puxar mais o zoom. Vou aguardar o mercado chegar nessa região próxima à minha linha de marcação para uma possível compra, para ele vir se aproximar da nossa média. Se o mercado tivesse aqui para cima, eu iria fazer uma venda para o mercado vir se aproximar da minha média. Beleza? Então, olhando isso, no final aí eu vou estar fazendo nossas marcações também, tá? Não vai ser só a linha média. Eu vou estar mostrando como que eu faço a minha análise de estudo para estar tomando minha decisão se eu vou comprar ou vou vender.
Então, o que eu faço? Eu venho para o nosso gráfico de um dia, um período de um dia, mesma coisa, tá? Se você for buscar, ó, sempre vai estar se aproximando da média ou se distanciando da média para depois vir buscar a média. Então, aqui, se a gente olhar no nosso gráfico de um dia, nossa tendência está de alta do dólar. Tá? Então, aqui, provavelmente veio, rompeu essa região, veio buscar. Então, aqui, provavelmente, ele vai seguir ou vai descer. Então, a gente precisa ver o que o mercado vai fazer quando abrir, para a gente estar tomando a nossa decisão. Então, mais aqui, se eu for vir aqui já traçar nossas linhas, então eu vou traçar a minha linha horizontal aqui. Outra aqui. Outra aqui. Tá? Então, se for traçar nossas linhas aqui, aqui ele está num período, está numa informação aqui, que por enquanto não faço nada. Porque ele está também tão próximo da nossa venda e também próximo da nossa compra. Então tem que aguardar o mercado abrir para ver o que ele vai fazer. Claro, a gente está no período de um dia aqui, né? Só que, por exemplo, se aqui estivesse no período de 5 minutos, por exemplo, teria que aguardar o mercado abrir, ver que movimentação, que tomada de movimentação que ele vai fazer, se vai fazer para cima ou para baixo, para depois eu estar buscando a minha decisão de entrada. Vou vir aqui para o gráfico de 15 e vou buscar minha marcação. Demarco. Venho e demarco. Então, nesse caso, o que aconteceu aqui? O mercado fechou em baixa, tá? Ele veio romper as mínimas dos dias anteriores. Então, o mercado tem uma tendência grande de baixa aqui. Estou gravando esse vídeo no sábado. Então, na quinta-feira, que ontem foi feriado, né? Estou gravando aqui na Semana Santa. Então, teve essa grande tendência de baixa na quinta-feira e ele fechou consolidado aqui abaixo dos preços anteriores, tá? Na mínima dos preços anteriores. E olhando aqui, a nossa média está em uma possível queda. Então, o que eu vou fazer aqui, por exemplo? Né? Qual que seria a minha análise aqui, por exemplo? O mercado abriu. O mercado abriu aqui. Que região que eu tô? Tá? Tô numa região barata. Tá? Aqui em cima já é uma região mais cara. Então, estou numa região barata. O mercado está vindo aqui uma possível tendência de queda. O mercado abriu, eu vou buscar alguma oportunidade de compra para ele vir me buscar a nossa média de 200, tá? Eu não vou vir fazer uma venda, porque o mercado já está muito barato. Às vezes, pela queda aqui, que teve alguma notícia muito expressiva na quinta-feira, às vezes por essa queda aqui, o mercado começou a se consolidar, porque senão ele já ia cair bem mais. Então o mercado veio, travou, começou a se consolidar, então possivelmente ele vai vir buscar uma correção. Então acredito que aqui ele vai vir chegar a buscar essa média. Chegou a buscar essa média aqui, eu vou fazer uma possível venda para cá? Não. Vou aguardar o mercado vir se deslocar novamente para essas regiões para vir trabalhar uma possível compra. Veio, rompeu nossa média. O que eu vou fazer? Aguardar ele buscar alguma região cara para fazer alguma possível venda para vir buscar nossa média. Beleza? Então, aqui traçando nossas linhas, passar aqui para 5 minutos. Ó, teve grande força de queda na região aqui. E o mercado veio, a média veio com o balanceio para baixo, né? Veio caindo. Então ela veio começando a ficar paralela e veio uma tendência de baixa. Então aqui, quem trabalha em gráfico de 5 minutos, observa que se consolidou a região, veio para buscar, voltou, não caiu mais.
e veio buscar. Aqui terminou em um martelo, tá? 2 martelos também, por exemplo. Então terminou aqui com o candle de uma possível reversão. Então aqui possivelmente a gente pode estar trabalhando uma região de compra para buscar nossa média de 200. Então, Nera, você sempre faz essa tomada de decisão em cima da média? Não, tá? Porque eu sempre procuro aonde eu tô. Lembra da palavra onde, que está perdida aqui em algum lugar. Então aqui faço minha marcação na alta, faço minha outra marcação na alta. Se nossa média está aqui embaixo, o mercado está trabalhando aqui em cima e tocou nessa região ou rompeu essa região, está com uma tendência de retorno, eu vou estar trabalhando a minha venda para tentar alcançar a minha média, chegar a buscar a minha média. Então vocês têm que entender, vocês têm sempre que estar na cabeça a seguinte questão: a média se trabalha juntamente com a movimentação gráfica. Então, se você puxar o passado gráfico, a média vai estar sempre ali, se aproximando e querendo buscar. Se ela faz uma distância muito grande, com esse gap que tem da região da distância da média para onde o gráfico está, ele vai querer vir buscar correção depois. Então, você tem que, primeiro de tudo, traçou linha média, né? A média de 200. Traçou ela, puxou os tempos gráficos, puxou o zoom. Em que região que você está? Está numa região de baixa? Está numa região barata? Você vai estar possibilitando, buscando possíveis compras. O gráfico está numa tendência de alta, está buscando regiões que está cara, você vai estar buscando regiões de venda. Então, dentro de tudo isso que eu falei, a gente pega, busca o passado gráfico, busca o zoom, faz nossas linhas de marcações, junto com a nossa média de 200, e aí a gente pensa numa tomada de decisão, tá? O mercado tá aqui numa tendência de alta. O mercado tá aqui numa tendência de alta, né? Aqui abriu o mercado, né? Teve um upbar, tá? Que eu uso como um filtro. Então eu uso o upbar, uso o downbar, uso estrela cadente, uso o martelo. Então o mercado abriu aqui, tem uma região mais barata aqui embaixo. Eu já vou tomar minha decisão aqui nessa região? Não, porque aqui a gente está na banheira. Tá? O mercado poderia muito bem vir aqui, reverter e tomar uma tendência de queda. Então, o que eu aguardo? Eu aguardo o mercado subir, começar a ter uma saturação, ter uma queda, tipo assim, uma perca de força do mercado, tá? Uma exaustão, lembrei o nome da palavra. Espera o mercado ter uma exaustão da região, porque aqui, por exemplo, as velas veio com força, tá? O mercado abriu, velas, maioria com tendência de alta, velas brancas. Começou, teve aqui duas pretas, veio. Não teve uma vela de força igual às anteriores, mais expressivas, porque se o mercado fosse uma tendência de alta muito forte, ela já ia continuar essa tendência. Então, o candle, essa vela, iria buscar já uma altura maior. Então, ela veio, teve forças aí vendedoras, desculpa, na região que já começou a deixar alguns candles e aqui possibilitou a nossa estrela cadente, tá? Teve nossa estrela cadente onde teve uma tomada de baixa. Então eu não compraria aqui nessa região. Eu aguardaria o mercado fazer sua movimentação, ter uma força de exaustão na região, um cansaço da força compradora, e aqui eu tomaria minha decisão para venda. Porque o mercado aqui tá caro. Puxou o zoom, ó, o mercado, né, tá vindo uma tendência de alta, então aqui tá barato. Aqui já tá caro, se for buscar se for buscar daqui para cá, o mercado aí, ó, subiu 200 quase 240 pontos, tá? Então aqui
Ele já está uma força mais cansada de alta para poder buscar uma força de baixa. Tá? Então, a gente sempre tem que se policiar em onde a gente está dentro do gráfico, em que região que a gente está, onde eu tô. Então, coloca um papelzinho, pega um caderno, ou pega um papelzinho que cola na tela do seu computador, um post-it, e deixa escrito onde. E coloca sempre para você lembrar. Abrir o gráfico, você vai olhar a palavra onde, você já vai falar assim, pô, onde que eu tô dentro do mercado? Para você não tomar decisões erradas. Tá? Às vezes tem uma tendência muito alta, tá? De força de alta, que você vai comprar numa região que está cara e o mercado reverter e te estopar. Tá? Então lembra sempre disso. Onde eu tô? Lembra também, né? Do vídeo anterior. Se você não assistiu, assiste o vídeo anterior que eu falei que a gente é uma empresa de água. Então lembra, onde eu tô? Sou uma empresa de água que quer comprar barato para vender caro, tá? E buscar regiões caras para poder vender. Então você não vai comprar quando o valor estiver alto. Então sempre buscar os desenhos gráficos para ver onde você tá. Beleza? Tanto gráfico de 5 minutos, tanto gráfico de 15 minutos, tá? Que é o que eu trabalho. Geralmente eu vou no gráfico de um dia para poder ver como que tá o balanço do mercado. Se o mercado está em uma tendência de alta, eu vou aguardar uma saturação, uma exaustão na região de 5 minutos ou de 15 minutos para estar buscando uma venda, ou eu aguardo o mercado buscar a minha região de média para uma possível compra, mas sempre lembrando da região que você está. Então aqui o mercado, nossa média está numa consolidação de alta, está num movimento de alta. Se eu passar ele para 5 minutos, ele está num movimento de baixa, tá? Então sempre estar buscando isso. Se o mercado está numa tendência de alta na região, eu voltar para o passado de 5 minutos, a tendência aqui está de baixa. Só que o mercado está barato. Então meu pensamento nessa região, minha tomada de decisão é buscar por compras e não por vendas. Tá bom? Então, é isso que eu faço. Eu não encho a minha tela de indicadores, de vários indicadores. Os únicos que eu trabalho é a média de volume de mercado, que em um outro momento eu gravo um vídeo aí para estar explicando como que eu utilizo ela e como que me ajuda nas tomadas de decisões de compra ou venda, tá? Então eu só uso a média de 200 e utilizo nossas linhas de marcações, nossas linhas de referências. E eu utilizo também um padrão de tendência de 1% de alta e 1% de baixa para estar trabalhando um outro método, mas isso não ajuda, não interfere aqui nesta aula, né, nesta análise. Então, é basicamente assim que eu opero, é assim que eu analiso o gráfico para estar tomando minhas decisões de compra ou venda. Recapitulando, abre o gráfico, adiciona a nossa média de 200, volta o passado gráfico que eu analiso, passado de um dia, passado de 15, passado de 5, tá? Então vou no de um dia para ver em que tendência que o mercado tá, se tá uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Tem gente que faz swing, tá? Trade, então gráfico de uma hora aí, gráfico de um dia, tá? Então assim, geralmente no swing trade, gráfico de um dia ali é uma bela opção com a média de 200 para estar tomando as decisões de compra ou venda, só que eu não faço, tá? Então eu só utilizo ele para analisar em que tendência que o mercado está. Pulo para de 15 para ter tomadas de decisões. Então é ali que eu faço as marcações das minhas linhas de referências de exaustão do mercado, tanto de baixa como de alta. Feito isso, eu aguardo o mercado se posicionar em alguma das situações que eu coloquei no mercado, no gráfico, e filtros e gatilhos aí para estar tomando minha decisão de compra ou venda. Então eu nunca trabalho dentro da banheira, porque o mercado aí
tem muita força compradora e vendedora junto que pode me estopar muito fácil. Então eu sempre busco regiões de exaustão do mercado para tomar minha decisão de compra ou venda. Ok? Então, é isso aí, gente. Aula de média de 200 aí, gravada e explicada. Se você teve alguma dúvida, coloca no comentário, tá? Se você não seguiu a gente no Instagram ainda, o link do Instagram está aqui na descrição. Segue lá que a gente vai adorar ver você buscando nossos conteúdos, nossos vídeos lá de referência para seus estudos. E, como eu falei no início, se esse vídeo aí foi relevante para você, se você curtiu, se você gostou, curte ele, comenta aí e compartilha para seus amigos, para seus colegas que está dentro do mundo do mercado ou para quem está querendo começar. Aliás, fiz essa análise dentro do mini dólar, mas isso pode ser trabalhado em outros tipos de mercado? Claro que pode, tá? Você pode trabalhar dentro do Forex, você pode trabalhar dentro de commodities e assim por diante. Então, isso, a média de 200 é uma referência universal. Você pode trabalhar ela em qualquer tipo de análise gráfica que esteja dentro de padrões gráficos. Tá beleza? Então, é isso aí. Então é isso, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo aí que a gente se encontre para novas aulas e buscando aí novas informações e dicas para você estar querendo colocar dinheiro no bolso. Fechou? Até mais!